side so that I never feel alone again. They've always been. Olá, amigos do programa Cá Entre Nós, estamos de volta aqui no Break Café e vamos conversar agora com a artista visual Leila Groth Ibarra. É um prazer receber novamente a Leila aqui no programa, que sempre tem novidades, técnicas novas, ideias novas. E a Leila trouxe uma exposição sui generis para falar do feminino. É um prazer, mais uma vez, repetindo aqui. Tudo bem, Leila? Tudo bem, Karina. Um prazer também estar aqui contigo de novo. Bom, gente, vamos falar dessa exposição que agora, e momentaneamente, ela foi transferida. O ano que vem que vai acontecer, né? Isso, vai ser em março do ano que vem, a princípio no Campus 2 da Universidade de Fevale. Eles têm um espaço que também é em containers aqui, como aqui, eles têm um espaço de exposição lá. Daí a gente vai fazer lá, a princípio. Ah, legal que o meio acadêmico recebeu muito bem as ideias da Leila para fazer uma exposição sobre o feminino. E é muito bom saber que a Fevale realmente está à frente, né? A cabeça aberta dos professores, dos seus docentes. E aprovou uma exposição que fala do feminino de uma maneira muito delicada, muito sutil, mas muito necessária, né, Leila? Ah, com certeza. A gente percebe, né, como ainda tem muito... as pessoas ainda têm muito medo de falar sobre coisas assim, né? Sobre a anatomia feminina, sobre o corpo, sem medo, de uma maneira natural, né? A gente percebe como é muito importante isso e como é importante também espaços institucionais como a Fevale, outras universidades, enfim, apoiarem as pessoas nisso, né? É muito legal mesmo, né? Porque daí a gente sai daquele espaço realmente, assim, da iniciativa privada, que às vezes se envolve em questões ligadas ao seu público e tal, e a gente vai para o espaço acadêmico, institucional, e tem digamos assim, uma salvaguarda muito legal, né, para a arte da nossa região, né? Olha, eu vou dizer que realmente a gente está ainda tendo um espaço interessante, tendo apoio da instituição, total apoio, assim, não teve nenhum problema até agora, que bom. Então é bem importante ver outras cidades aqui na volta também ainda tendo esse apoio, né? Queria que tu me falasse um pouquinho da técnica e da tua ideia de fazer essas vulvas feitas em crochê. Em primeiro lugar, assim, a técnica do crochê tu já dominava ou tu teve que aprender para essa exposição? Então, eu já faço crochê faz uns 3 anos, mas eu aprendi para fazer trabalhos de arte. Não tem ninguém na minha família que faz, muitas gerações já da família ninguém trabalha com isso. Então foi na faculdade mesmo, eu estava fazendo alguns trabalhos e uma colega minha me disse: eu posso te ensinar a fazer crochê, eu acho que vai te ajudar. E deu, eu vou aprender então. Aí aprendi e foi assim, comecei a incorporar direto assim nos meus trabalhos depois disso. E daí quando surgiu essa ideia, na verdade foi... Um dia, assim, eu tava trabalhando em casa, eu pensei, eu queria fazer alguma coisa com crochê, né, falando sobre a anatomia feminina, falando sobre as vulvas. E pesquisei alguma coisa na internet, não achei nada como que eu queria, daí eu criei. Fui fazendo, né, tentativa e erro até achar o que eu queria. E a ideia tem a ver com também trazer uma técnica que é tão tradicionalmente conhecida por ser feita por mulheres, né, uma coisa de vó. A gente, né, sempre pensa em crochê, pensa em vó, né? Então é pegar essa técnica manual antiga, que a gente associa a coisas tão banais até, né? A gente não dá um valor, e ressignificar isso, né? Trazer dentro do campo da arte e falar sobre a mulher usando uma técnica feita por mulheres na tradição, né? Bom, e tem também o teu trabalho do Florescer. O Florescer agora ganha uma nova etapa e também ganha... ponto, bordado. Queria que tu me falasse um pouquinho em papel e em outro material, né? Sim, eu comecei, na verdade, há um tempo atrás a fazer bordado, eu não bordava nada. Então eu comecei a fazer esse resgate, assim, de vamos aprender a fazer essas técnicas manuais, já que eu me interessei por falar sobre isso dentro de arte. E eu já tinha os trabalhos, os Florescer, sobre papel, né, a serigrafia. Então eu fiz interferências nesses trabalhos que eu já tinha com bordado e eu criei trabalhos novos também com serigrafia, só que daí sobre o tecido, porque bordando no papel eu percebi que não ia dar para fazer interferências tão interessantes, porque o papel não suporta a linha tão bem quanto o tecido. Então eu peguei o tecido e fiz outras ideias para bordar em cima. Eu acho bem bacana porque eu tenho visto que o pessoal está voltando a usar teares, a usar tricô, trabalhos que são artesanais
na arte. É bem interessante isso, é uma tendência até mundial, né, Leila? Sim, com certeza. É bem comum dentro do meio artístico hoje ter esse resgate. Não só dentro do meio artístico, também tem um resgate muito grande dentro de pequenos negócios, né? Essa ideia de comprar de quem faz. Então, muitas pessoas estão voltando a isso. Mas... Economia solidária, né? Isso, justamente. Então, de tu saber quem faz as coisas que tu está comprando e dar valor para as pessoas locais, né? Negócios locais. Mas dentro da arte, artistas no mundo inteiro estão trabalhando com isso. Às vezes é chamado de fiber art, que é a arte com o tecido, né? Com a fibra do tecido. E eu acho que tem muito a ver com isso também, de fazer esse resgate de coisas manuais e contra essa tendência de fazer tudo digital, né? Então, de resgatar as coisas feitas à mão e dar um novo significado para elas também, através da arte, né? E qual é o novo significado que tu acha que pode trazer com a tua arte para a questão, assim, hoje a gente está vivendo questões como gênero, discussões sobre gênero. O que tu quer trazer com a tua arte nessas questões também do feminino e masculino? Então, para mim, começar a fazer trabalhos manuais teve muito a ver também com isso, assim, eu percebi pelo menos no meio que eu vivo, assim, tem uma banalização muito grande e uma desvalorização desses trabalhos como sendo brega, cafona, coisa velha, coisa de vó, e as pessoas não dão uma valorização para os trabalhos manuais. Mas eu gosto de pensar que esses trabalhos manuais, eles podem ser resgatados como uma maneira de resistência para as mulheres hoje. Então, eles não precisam mais ser uma coisa de vó, eles podem ser feitos para falar sobre o feminino no contemporâneo, para falar sobre o feminismo, para falar sobre o empoderamento das mulheres. Então, foi justamente por isso que eu comecei a ir atrás desses trabalhos também. Inclusive, o crochê eu aprendi com uma amiga, mas eu fiz cursos de bordado em Porto Alegre, com uma moça que já é bem famosa agora, a Bruna Antunes, que tem o bordado empoderado. Então, as aulas dela são todas voltadas para isso. Então, a gente borda coisas que não são comuns de se bordar. Então, tu vai bordar frases mal-humoradas ou coisas, tipo, falando sobre o feminino de uma maneira mais direta, mais franca, sem ter que ser aquela coisa frufru de antigamente. Então, é trazer isso para um contexto contemporâneo e falar sobre como a gente pode fazer essas coisas hoje e usar isso para nos empoderar e para se entender melhor. E também para relaxar, que hoje é tudo muito acelerado, é muita informação, e tu pegar e fazer um crochê, fazer um bordado, é uma maneira também de tu ir contra essa corrente, né? De várias maneiras. Então, para mim, tem muito a ver com militância também. É minha própria militância dentro da minha arte, né? Tu viu que a própria Ida Ten, também, da Fevale, está bordando. A professora de filosofia, Ida Ten, também está abordando. Foi minha professora de filosofia da comunicação. Um beijo para a Ida Ten. Ela foi também a coordenadora lá do museu. Não sei se ela está ainda, mas ela estava estudando também um doutorado e tal. E a Ida também está se voltando para o bordado, o que eu achei muito bacana também. A professora de filosofia da comunicação. Ah, muito legal. Mas é uma tendência que está bem forte mesmo. Eu percebo, assim, local e mundial também, é voltar nesses trabalhos antigos. Tu acha que também tem a ver com voltar a costurar também? Porque assim, tem muitas meninas que estão querendo aprender a costurar. Há poucos dias eu vi uma postagem de um amigo meu que a filha pediu uma máquina de costura de presente. Que ela queria costurar que nem a avó dela. Daí, claro, ela faz do jeito dela, faz para as bonecas dela, mas ela queria uma máquina que ela pudesse manusear, assim, que fosse um tamanho bom para ela. Isso é interessante também, né? Porque a gente muitas vezes meio que negou esse tipo de trabalho, né? Como mulher, né? Dizer, não, eu não cozinho, eu não bordo, eu não faço crochê. Mas agora vem com outra linguagem, mas volta, né? É que tem muito a ver com isso, eu penso também. Que é justamente as mulheres por um tempo sentiram necessidade de negar coisas que eram consideradas femininas como uma maneira de resistência. Então, não, vamos negar esses trabalhos porque a gente não quer mais ser visto dessa maneira, né? Mas, na realidade, eu acho mais proveitoso a gente aproveitar essas características que eram sempre chamadas de femininas de uma maneira diferente hoje. Então, tem muito a ver com isso de um resgate, buscando pensar de uma maneira diferente essas coisas, né? Tirar elas desse contexto histórico e dessa... Na verdade, elas foram diminuídas, né? Coisa de mulherzinha, trabalho de mulherzinha, era como se fosse uma coisa pequena. E, na verdade, são trabalhos
grande, são coisas importantes e para muita gente isso pode ser uma renda, pode vir a ser um trabalho futuro, é uma coisa importante, não apenas como lazer, né? Então, eu acho que a gente fez um esforço muito grande para se desconectar dessas questões que nos transformavam naquela imagem caricata da mulher, né? Dona de casa, antigamente, que não podia fazer nada além daquilo, né? Além do bordado, além do crochê, além do tricô. E hoje a gente percebe que não, a gente não precisa negar isso. A gente pode trazer isso com uma cara nova e trazer isso ao nosso favor. E mostrar, ó, a gente pode trabalhar fora, mas a gente também pode fazer isso em casa, se a gente quiser. Não tem nada de errado com isso, né? É justamente perceber essa liberdade que a gente tem, né? Acho que é importante. Muito legal, gente. Vamos acompanhar mais um pouquinho dos trabalhos, então, da Leila. E vocês ficam acompanhando agora as imagens. E o programa Cá Entre Nós volta, então, semana que vem com mais entrevistas. E foi um prazer, realmente, receber a Leila, que sempre tem muitas novidades e dá essa ressignificância para questões femininas e do corpo humano. Eu acho muito bacana que ela trabalha com esse contexto sempre muito bem e muito delicadamente também. Então tá, o programa Cá Entre Nós volta semana que vem com mais entrevistas exclusivas para você. Até lá.